Muito boa tarde para você. Thiaguinho tá de folga essa semana, então essa semana a gente fica junto, tá bom? A Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Porangatu 1.500 comprimidos de ribite, aquele comprimido normalmente usado por motoristas para ficar acordado por um bom tempo. Assunto para o Thiago Costa, que está ao vivo com a gente. Como é que essa droga, Thiago, foi encontrada, hein? Boa noite para você. Boa tarde para você. Boa tarde, Rosane. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Então, foi durante uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal daqui de Porangatu, quando parou um carro para uma abordagem, um veículo de passeio. O motorista viajava com a família, a esposa e os 2 filhos para o estado de Tocantins. Durante essa abordagem, o motorista teria ficado bastante nervoso. Os policiais suspeitaram, então, do nervosismo desse motorista e fizeram uma busca no carro e encontraram, então, vestígios que o motorista teria usado cocaína durante a viagem. Os policiais continuaram as buscas. Dentro do compartilhamento do motor do carro foram encontrados 1.500 comprimidos de rebite. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a esposa do motorista não sabia que o homem transportava essa droga e agora, Rosane, ele deve responder por tráfico interestadual de droga, já que tentava levar essa droga daqui do estado de Goiás para o estado de Tocantins. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, obrigada, Thiago. E olha, vai viajar? Tá pretendendo viajar? Para garantir que a sua viagem seja muito mais segura, a Polícia Rodoviária Federal reforçou o patrulhamento nas principais rodovias federais que cortam o estado. O Bruno Mendes está lá na BR-060 em Anápolis e é para lá que a gente vai para entender melhor como é que vai funcionar essa operação. É com você, Brunito. Boa tarde. Olá, Rosane, ótima tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente está aqui na BR-060, no perímetro urbano de Anápolis, e dá para perceber no cenário aqui já muito movimento. Para falar sobre essa operação da PRF, a gente vai conversar com o policial rodoviário federal, Luciano Clemente. Obrigado pela entrevista. Conta aqui pra gente. Desde o Natal, vocês estão trabalhando nessa operação. Como é que está funcionando? Quais as infrações mais comuns? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Desde o dia 15, iniciou-se a Operação Rodovida. E dentro dela, a PRF está fazendo várias ações, principalmente nessas infrações que causam os acidentes mais graves, que são as ultrapassagens, o combate às ultrapassagens, a embriaguez ao volante. Então, várias ações estão sendo feitas com policiamento orientado para coibir essas ações. Como é que vai ser nesse ano novo? Equipes vão estar em pontos estratégicos? Como é que vai funcionar? Isso. A PRF vai distribuir várias equipes nos pontos onde a gente notou que dá mais acidente. Então, essas equipes estarão lá para fazer esse tipo de fiscalização. O que o motorista deve saber e se atentar na hora de sair de casa? Tem muita gente que está viajando agora para o Réveillon. Isso, quem for pegar a rodovia deve fazer uma inspeção do seu veículo. Estão passando aí por um período de chuvas, Então é muito importante as condições dos seus pneus, as condições de iluminação do veículo para poder pegar a rodovia. Cuidados com as crianças também devem ser redobrados, Isso, as crianças elas têm que viajar no dispositivo correto e também os adultos o uso do cinto de segurança. Tá certo, a gente agradece a entrevista, Luciano Clemente, policial rodoviário federal, e a gente continua acompanhando porque de hoje para amanhã, Rosane, tem muita gente saindo de casa. Aqui dá para perceber um termômetro, Pessoas que estão usando essa rodovia para acessar a região norte ou sul do estado, muita gente passando por aqui agora. Eu volto com você no estúdio. E costuma acontecer muito acidente, Bruno? Muito importante essas dicas para você evitar situações como essa. Obrigada pelas informações. E falando nisso, uma mulher morreu em um acidente na GO 210 entre Rio Verde e Santa Helena, na região sudoeste do estado, na madrugada de hoje. A Polícia Rodoviária Estadual disse que a motorista estava sozinha no carro. A suspeita é que o veículo capotou e saiu da pista durante uma curva. O impacto foi tão forte que, mesmo com cinto de segurança, a vítima foi arremessada para fora do veículo. O corpo foi levado para o IML de Rio Verde. Agora, vamos voltar a falar sobre viagem? Já está tudo pronto? Não esquece que se for viajar com criança ou adolescente menor de 16 anos dentro do país, tem que ter uma autorização de viagem nacional, hein? Essa exigência só não vale para a mãe e para avós também. Qualquer outro parente ou responsável tem que ter esse documento. Eduardo Edaló está chegando para explicar para a gente sobre essa regrinha. Conta para a gente, Eduardo, ainda dá tempo de solicitar aí esse documento antes da pessoa viajar pelos próximos dias? Boa tarde para você.
Oi, Rosane, boa tarde para você, boa tarde a todos. Dá tempo, sim, ainda de adquirir essa autorização de viagem nacional. Como você disse, só pai, mãe e avós que não precisam ter essa autorização para embarque, desembarque, para trânsito aí de viagem em todo o território nacional. Para conseguir essa autorização é preciso procurar um cartório de registro civil. Aí no cartório a pessoa vai pedir um formulário de autorização de viagem nacional. Tem que fazer todo o preenchimento, levar os documentos da criança e também de quem for o acompanhante da criança e ou do adolescente menor de 16 anos. Esse documento, depois de passar por essa parte aí do cartório, a pessoa tem que estar portando esse documento para embarque nas rodoviárias, nos aeroportos e também em caso de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal nas estradas de todo o país. Eu conversei com um conselheiro tutelar aqui de Rio Verde, na região sudoeste, e ele explica, ele dá detalhes de como a gente faz então para proceder com esse formulário e para obter esse documento. Veja só. Essa autorização, ela é feita no cartório de registro civil, né? É um documento simples, é um formulário que a pessoa vai chegar lá, vai preencher, tem que levar todos os documentos, né? Tanto da criança, do responsável, também de quem vai viajar. Preenche esse formulário e reconheça a firma. E somente isso. A criança tem que estar com seus documentos também, na hora de viajar, não pode esquecer de levar o documento, que é a certidão de nascimento ou a identidade. Pois é, como ele disse aí, então é preciso correr para quem ainda pretende fazer uma viagem agora para a virada do ano, porque os cartórios de registro civil estão abertos hoje, mas amanhã devem ficar abertos só até o meio-dia. Importante, não esquecer a certidão de nascimento ou identidade da criança para apresentar na hora do embarque, junto com o documento com a autorização de viagem nacional. Rosane, volto com você. Tá certo, Eduardo. Recado dado. Obrigada, viu? Agora, se você vai pegar o carro para viajar no Réveillon, então vai outra dica. É preciso precaver e se planejar. E como fazer isso? Gente, levando o carro até a oficina para fazer a manutenção e ver se está tudo certo, está tudo ok. Danilo Moreira está numa oficina em Lusiânia e vai trazer dicas importantes para a gente agora, né, Danilo? Boa tarde para você. Exatamente, viu, Rosane? Boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha o J1. Tem muita gente que tem o costume, de olhar aí só o combustível, calibrar os pneus, mas para colocar o carro na estrada vai muito além disso, viu? Quem vai dar dica pra gente é o Paulo Henrique Abreu, que é dono da oficina e também mecânico. Obrigado pela sua participação aqui no J1. Fala pra gente das dicas aí, o que é importante conferir antes de viajar. Olha, primeiramente a gente tem que checar o nível dos fluidos, verificar se o óleo está no nível e se está em dia, verificar o fluido do sistema de arrefecimento, se ele também está no nível, está com a coloração ideal, se as mangueiras não estão ressecadas, checar o nível do fluido de freio, se está ok, da direção hidráulica, e se não há nenhum vazamento com relação aos fluidos. Verificar o nível da água dos limpadores, do para-brisa, com relação, ter atenção também às palhetas dos limpadores, a gente está em época de chuva, verificar se não estão rasgadas. Isso é importante, porque se ela estiver ressecada também, na hora da chuva ali, atrapalha muito a visão do motorista, Com certeza, vai atrapalhar bastante a dirigibilidade do carro. Checar a parte elétrica do carro, que seria o estado da bateria e a iluminação externa do veículo, se não tem nenhuma lâmpada queimada. Com relação aos pneus, ficar bastante atento também ao nível da borracha dos pneus, se não tem nenhum dano interno ou externo nos pneus. O alinhamento e balanceamento dos mesmos, Pneu careca é um perigo, na estrada, Com pode certeza. trazer acidentes, pode causar. Principalmente nesse tempo chuvoso, checar também, lembrar, muita gente esquece de conferir a calibragem do step, e os acessórios de segurança. Tá ok, Paulo, obrigado pela sua participação aqui no J1. Eu que agradeço. Dicas super importantes, Rosane? Tem que ter esse cuidado mesmo. Volto com você no estúdio. É uma coisa que faz rapidinho, em casa mesmo você consegue fazer. Muito obrigada pela participação. Olha, até parece notícia velha, mas não é não, viu? A gente vai falar novamente da falta de energia elétrica. Dessa vez são produtores rurais, comerciantes e moradores de 3 ranchos que estão reclamando, claro. A Aline Braga está lá na cidade e traz os detalhes pra gente.
Oi, Rosane, o pessoal aqui de Três Ranchos está contrariado e a reclamação é a mesma, as constantes quedas de energia. De acordo com comerciantes, moradores e também produtores rurais, a energia vai embora e volta várias vezes ao longo do dia. Nesta manhã, a gente esteve em alguns locais aqui na cidade e durante cerca de meia hora, a energia foi embora por 2 vezes. O comerciante já não aguenta mais arcar com os prejuízos. Nós conversamos inclusive com um dono de supermercado e 2 aparelhos essenciais para o funcionamento do estabelecimento dele já foram queimados. A dona de um pet shop reclama bastante também, porque de acordo com ela já teve que dispensar vários clientes. A energia está faltando muito e a gente precisa dela para fazer os acabamentos no cachorro, né? Secar. Inclusive, segunda-feira, que faltou energia, a tarde toda tivemos que devolver 6 cachorrinhos na mão e pegar ontem na terça, porque não teve como banhar eles, porque a energia já voltou tarde. A gente depende dessa renda, né? Então, é muito difícil. E na tentativa de resolver todos esses problemas, uma audiência pública está acontecendo neste momento aqui em Três Ranchos. A comunidade foi convidada e também existem representantes da empresa presentes nesta audiência pública. Nós acionamos várias ações de manutenção que estão inclusive em andamento. Algumas foram executadas na data de ontem, outras estão sendo executadas na data de hoje, que são justamente manutenções preventivas. Às vezes é um galho de árvore que está tocando na rede e a gente está no período de verão, então a gente está tendo chuvas centralizadas, muitas das vezes acompanhadas de ventos, acompanhadas de outras ações que acabam agredindo a rede. E esses trabalhos, eles são um trabalho contínuo por parte da Enel. Então a gente está trabalhando aqui no município de Três Ranchos justamente com essa manutenção. Para que evitar 2 coisas: que o cliente fique desabastecido e que a rede traga essa maior confiabilidade que a gente precisa trazer. Tem que ter investimento, para resolver o problema. Continua internado em Caldas Novas o jovem empurrado de uma piscina a uma altura de 6 metros durante uma briga. Ontem ele passou por uma cirurgia para reconstituição da clavícula. Quem tem os detalhes para a gente é o Bruno Dourado. Bruno, alguma novidade sobre o estado de saúde dele? Olá, Rosane, boa tarde para você e a todos. Nossa produção atualizou agora há pouco o estado de saúde de Luiz Henrique. Segundo os médicos, ele permanece internado na UTI em estado grave, entubado em um hospital particular de Caldas Novas, aqui no sul do estado. Ontem à tarde, os médicos realizaram uma cirurgia para recomposição da clavícula. Esse procedimento cirúrgico durou cerca de 1h30. A mãe, muito abalada com toda essa situação, hoje pela manhã, ela pediu orações nas redes sociais para o filho. Segundo o médico da família, uma nova cirurgia deve ser realizada nos próximos dias. Luiz Henrique Cavalcante Romano, de 22 anos, está internado no hospital de Caldas Novas desde o dia 24 deste mês. Ele teria sido empurrado por Sérgio Júnior, de 24 anos, de uma piscina com borda infinita e cair de uma altura de 6 metros. Luiz Henrique fraturou costelas, mandíbula, clavícula e uma vértebra na queda. O advogado da família e o delegado titular da Delegacia de Homicídios de Goiânia confirmaram que Sérgio, suspeito da tentativa de homicídio de Luiz, também é o principal suspeito de um homicídio ocorrido em 2017. A vítima, na época, é um agropecuarista de 52 anos. A gente segue acompanhando esse caso, Rosane, e a gente torce também para a recuperação do Luiz Henrique, Volto com você. Claro, o mais breve possível, Olha, a defesa de Sérgio Júnior diz que Sérgio se colocou à disposição da família para prestar qualquer auxílio necessário, inclusive material, e que se solidariza com a família de Luiz. A defesa disse ainda que Sérgio Júnior foi à delegacia de Caldas Novas prestar depoimento e se colocou à disposição da Justiça e que pretende notificar a OAB Goiás para que apure a suposta infração ética disciplinar praticada pelo advogado Murilo Faloni Rocha, a quem, segundo a defesa, não compete no curso de inquérito policial requerer prisão preventiva ou temporária de quem quer que seja. Porque isso é atribuição apenas da polícia ou Ministério Público. Em Jataí, militares do Corpo de Bombeiros fizeram resgate de um filhote de cachorro, que ficou preso na grade de um portão. Olha o sufoco. Os bombeiros foram chamados por moradores que ouviram o choro do cãozinho e perceberam que ele estava preso em um portão de madeira. Parte do portão teve que ser desmontado e o animal foi solto sem nenhum ferimento.
Outro resgate que aconteceu em Jataí foi de um gambá. Um morador encontrou o animal escondido no quintal da casa dele, um pé de goiaba, e chamou os bombeiros. O animal foi capturado e logo em seguida solto sem nenhum ferimento em uma mata próxima ali da cidade. 3 homens foram presos suspeitos de aplicar golpes e roubar gado aqui em Goiás para a polícia. Eles disseram que agiam a mando de um detento do presídio de Goiânia. A Tássia Fernandes está ao vivo com a gente, tem mais informações. Boa tarde, Tássia. Oi, Rosane, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. De acordo com a polícia, nos últimos 2 meses, o prejuízo calculado aos pecuaristas aqui da região foi em torno de R$400 mil. A polícia disse que já estava investigando esse grupo criminoso, já estava monitorando essas pessoas e as prisões foram em Goiânia e também no município de Aragoiânia. Esses criminosos, eles adquiriam os animais de 3 formas diferentes: furtando sem que ninguém percebesse, eles levavam os animais das propriedades, roubando, rendendo ali os proprietários e os funcionários da fazenda, ou então por meio de golpes. Eles se passavam por compradores e compravam esses animais com cheques falsos. O pecuarista só percebia que esse cheque não tinha valor nenhum depois que os animais eram levados da propriedade. Com esses criminosos, a polícia apreendeu um caminhão roubado e 20 animais. Quando eles estavam de posse desses animais, eles ainda praticavam mais um golpe, viu? Vendiam esse gado também com notas falsas, falsificando toda a documentação para que quem comprasse não percebesse que esses animais eram produtos aí de furto, roubo e também de golpes. Esses crimes aconteciam aqui em Jataí, Mineiros, Santa Helena e ainda no município de Ipameri. Esses criminosos disseram para a polícia que faziam tudo isso sob o comando de um homem que está preso em Goiânia. Isso também deve ser investigado. Volto com você, Rosane. Obrigada, Tássia, pelas informações. Em 2020, a gente te mostra que setembro foi um mês muito agitado. Teve umas sementes esquisitas que chegaram pelos correios, um assassinato de um rapaz com uma agulha de narguilé e a morte do brigadista Wellington Fernandes, que se queimou quando combatia um dos muitos incêndios que castigaram o estado. Também registramos o tratamento de 2 onças que se feriram em incêndios no Pantanal e foram muito bem cuidadas aqui em Goiás. Setembro começou com o Cerrado em chamas. O Corpo de Bombeiros registrou, em média, 80 queimadas por dia. Credo, não é trem de Deus não. O que é isso? O brigadista Wellington Fernandes da Silva, de 41 anos, foi incansável até ser cercado pelo fogo no Parque Nacional das Emas. Foi socorrido e levado para o UGOL, com 80% do corpo queimados, mas não resistiu. Nós amamos você, meu irmão. Você faz parte da nossa família do fogo e da família da fiscalização. Difícil cronometrar a cena. O caminhão tombando e o carro escapa por segundos. O motorista do caminhão não se machucou e disse que não percebeu que a carga estava caindo. O acidente foi no meio da Avenida Anhanguera. Os pacotes de sementes chegaram de 5 países da Ásia a todos os estados, sem que ninguém tivesse encomendado. O pacote chegou, né? Só que devido à situação, vindo do lugar que veio, nós ficamos com medo. Aí nós aguardamos e estamos aqui agora esperando para ver o que ia dar, né? No Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Goiânia, a análise de quase 50 amostras confirmou: as sementes contêm ácaros, fungos, bactérias e 4 tipos de erva daninha que não existem no Brasil. Não devem ser plantadas, precisam ser entregues à Agrodefesa. A corrupção foi alvo das polícias e do Ministério Público. No Detran, 26 empresas foram investigadas por praticar sobrepreço para imprimir documentos. Enquanto em Goiás o valor era de R$ 3,50 por impressão, a média no país era de R$ 1,00 e o prejuízo pode passar de R$ 26 milhões.
quem queria prestar serviço de emplacamento denunciou. Estariam sendo forçados a pagar R$70 mil a servidores do Detran. A polícia começou a investigar empresas com laranjas que monopolizavam o serviço. Em Edéia, a Justiça afastou dos cargos 3 secretários e 6 servidores, suspeitos de forjar licitações e direcionar o dinheiro público para empresas de fachada. A Justiça bloqueou mais de R$2,5 milhões dos envolvidos. Ana Carolina, de 22 anos, de Chapadão do Céu, sonhava em se formar médica na Argentina. A queda do 13º andar no poço do elevador interrompeu o plano. Um mês de investigação até que o corpo fosse liberado para a família. A polícia concluiu que a morte foi acidental. Em Goianésia, um bilhete com pedido de socorro entregue ao leiteiro foi o que ajudou a jovem de 19 anos a ser socorrida do cárcere privado, mantida pelo ex-companheiro. O homem foi preso em flagrante. Na capital, câmeras flagraram a barbárie de um ex-companheiro que desce do caminhão enfurecido, agride a mulher com chutes, socos, empurrões e pega até um pedaço de madeira. A vítima foi arremessada na rua. E depois, ele joga o veículo para cima dela. O agressor não concorda com o fim da relação, que durou 7 anos. O homem foi preso, estava escondido na casa de parentes. O cirurgião plástico Márcio Antônio Rocha, de 55 anos, discutia com a namorada no estacionamento de um hospital em Goiânia. Na sequência, atira objetos da mulher no chão e tenta rasgar a bolsa. Depois, arranca a mulher do carro pelo braço. Dentro do veículo, uma arma dispara. Os 2 ficaram feridos. Depois de ser atendido, o médico foi preso em flagrante e agora foi denunciado pelo Ministério Público por tentativa de feminicídio, porte ilegal de arma e crime de divulgação de cena de pornografia. Adailton, de 24 anos, e Nicole teriam discutido por causa de um pastel. Ele acabou morto com uma perfuração por uma agulha de narguilé bem em cima do coração. Ela disse que agiu para se defender. Nicole Maria, de 19 anos, foi indiciada por homicídio doloso e responde em liberdade. Isso não vai trazer meu filho de volta, mas eu quero que ela pague pelo que ela fez. Depois de 7 meses fechados e pela crise financeira, a Justiça autorizou a reabertura de 8 berçários, só com 35% da capacidade. Nós torcemos pelas 2 onças trazidas para o Instituto Nex em Corumbá de Goiás. Ficaram feridas nas queimadas do Pantanal e receberam células-tronco, tratamento a laser com gás ozônio e atenção. Nessa maca está a rainha das matas, completamente indefesa e carente de cuidados do homem para poder voltar para a natureza. A Namaci sofreu queimaduras de 3º grau e perdeu os tendões e as garras. Vai viver nesse santuário de felinos. O ousado conseguiu se recuperar totalmente em 36 dias e já voltou para o habitat dele, o Pantanal. Vamos lá, olha só, a Ivaneide e a mãe dela, a dona Terezinha, mandaram esse registro pra gente. Elas são de Lusiânia e desejam boas festas a todos nós. Pra vocês também, viu, gente? Ó, agora esse rapaz bonitão aí é o Bernardo. Ele é de Jataí, tem 5 anos. O Bernardo também deseja um Feliz Natal pra todo mundo. Já foi, mas Feliz Ano Novo pra você também, querido. A foto de agora foi enviada pelo Carvalho. E é o pôr do sol lá em Itumbiara. Ele estava com as cunhadas Jennifer e Nathani, que são do Piauí,
Muito obrigada pela participação, viu, gente? Que foto linda, maravilhosa, né? Dava até um quadro. Ó, deixa eu aproveitar e mandar os parabéns, que hoje tem aniversariante. A Renata de Anápolis está desejando aí o feliz aniversário pro irmão dela, o Marcos. Quem mais? A Josefa também está mandando os parabéns pro marido dela, o Antônio Veras, que está em Lusiânia, está completando mais um ano de vida hoje. Parabéns para vocês, viu? Ela está mandando um beijo, os filhos também, ó. Um beijo, um cheiro meu também para vocês que estão fazendo aniversário hoje, tá? Olha só, tem mensagem também da Creuza Pires, ela mora em Anápolis, gosta muito de assistir o jornal. Obrigada, gente, viu, pela participação. A Daiane, ela quer que mande um beijo para a Daiane também, a Creuza. Isso aí, o pai José Batista, a mãe André e o filho Cauã Gabriel. Diz que ama assistir a gente ama ter vocês aqui, viu? Obrigada aí por ficar juntinho com a gente. Mandar um beijo também para o João Batista de Anápolis, a Rívia e Guilherme de Vicentinópolis, Araci de Valparaíso, João de Campo Limpo, a Cida de Anápolis, a Fátima também de Anápolis, Ronanzinho de Goianésia, a Cida de Planalmira. Também tem mais um abraço aqui, olha, para o filho Gustavo e Emily Vitória, que está assistindo o jornal. Então, ó, um beijo, um cheiro para vocês, gente. A seguir, em Rio Verde, a preocupação da Secretaria de Saúde é com o aumento de casos de Covid-19 na primeira quinzena de janeiro. E termina nesta quinta-feira o prazo para o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Espera aí que daqui a pouquinho eu volto, viu? Agora são 12h29, já já a gente está de volta.